Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pod Raiz. Meu nome é Luísa. O nosso tema de hoje é sobre Deu Barraco no PS. Ixi. E aqui comigo, Leonardo Goltara. Tudo bem, Léo? Tudo bom, Lulu? Fala, pessoal. Muito bem-vindos todos vocês. É uma situação que todo mundo já passou. Todo mundo. Paciente, ou família, ou vereador, ou secretário de saúde. Tem alguém dando barraco no pronto-socorro, ameaçando a equipe, ameaçando outros pacientes. Cara, isso acontece, isso é inevitável. E a gente precisa saber lidar com essa situação. Com certeza. Você já passou por alguma situação dessa, Léo? Seu plantão? Luísa Bleedy Brown, depois de 20 anos trabalhando com emergência, se eu falasse que eu não vi muito barraco no pronto-socorro, eu estaria mentindo, porque todo mundo já viu. Você já deve ter visto barraco no PS, você é mais jovem, esse colágeno todo. Você já deve ter visto muito barraco no pronto-socorro, eu também já vi. Mas a gente precisa lidar com isso. Assim, a medicina de emergência, ela lida com as situações da emergência. E o barraco, o paciente agressivo, a família agressiva, o paciente violento, é uma situação real do pronto-socorro. E eu acho surreal, agora falando de surrealismo, que muitas literaturas, muita gente por aí não ensina a lidar com isso, porque até para isso tem técnica. Medicina plantão tranquilo, não é sorte. É técnica. Até para isso tem técnica. Técnica. Tá aí a nossa. Dá um close, produção. Olha lá, que lindo. Eita, valeu. Plantão tranquilo não é sorte, é técnica. E até para isso tem técnica. Tem técnica para gerenciar a fila, tem técnica para quem você atende primeiro, tem técnica quando a quantidade de pessoas é muito maior do que a sua capacidade de resolver, e tem técnica para lidar com barraco também. Exatamente, Léo. E a gente sabe que o contexto do pronto-socorro assim, é muito vulnerável, né? Tanto para o paciente quanto para a família. Então, isso deixa muito à flor da pele alguns ânimos aí naqueles corredores do PS. E aí, Léo, assim, para a gente discutir um pouco esse paciente que muitas vezes é violento, é agressivo, quais são os sinais que a gente, vou acender essa lanterninha que esse paciente vai dar problema aqui para mim? Tem algum sinal específico para a gente observar nesse paciente? Olha, via de regra, esse paciente agressivo, esse paciente violento, ele já começa a dar sinais da sua agressividade, da sua ansiedade, e nem sempre é o paciente, muitas vezes é a família, na recepção. É o paciente que fica inquieto, que fala alto, que grita, é o paciente que começa a fazer ameaças verbais. Eu vou chamar a polícia, eu vou chamar a imprensa, eu vou chamar o prefeito, eu vou chamar não sei quem. E isso já começa ali, desde a recepção você vê. E quando ele já entra, às vezes ele não quer sentar na consulta, ele quer ficar em pé, que não sei o que está demorando, 4 horas que eu estou aqui. E esses sinais são assim muito, na maioria das vezes, muito evidentes, e eles devem ser valorizados. Importante isso, né, Léo? Devem ser valorizados, porque da mesma forma, quando a gente discute suicídio, que tem uma lenda urbana que fala: o paciente que comete suicídio não ameaça, ele vai lá e faz. Isso é mentira. O paciente que está falando que quer se matar, ele vai, de fato, tem uma chance maior, de fato, de cometer suicídio do que a população em geral. Essa é uma lenda urbana de que quem quer fazer faz, não ameaça. Isso é mentira. E é a mesma coisa com o paciente agressivo. O paciente está dando barraco, esse não vai fazer nada, porque quem quer fazer uma agressão de verdade vai lá e faz, não fica ameaçando. Cão que ladra não morde. Mentira. Mentira. Esse paciente, esta família, esse familiar, este acompanhante tem sim um risco elevado de cometer de fato o ato. Então esses sinais eles acabam ficando bem evidentes, não precisa nem ser muito médico, a própria recepcionista, a enfermagem, a triagem, quem estiver lá fazendo o Manchester, o segurança, ele já vem e fala, tá tendo barraco, vai dar ruim. Esses sinais são bem claros e relativamente fáceis de perceber.
É isso. E assim, Léo, existe algum primeiro passo que a gente possa fazer a partir do momento que a gente identifica esse paciente agressivo, violento, inquieto no nosso pronto-socorro e ele entra pela porta do nosso consultório ou na própria sala vermelha, né? O que a gente faz, Léo? Bom, vamos por partes. Primeiro de tudo, você precisa zelar pela sua segurança e pela segurança da equipe. Então, se esse paciente já entra agressivo, paciente ou acompanhante, tá, gente? Estou falando de paciente, mas pode ser para o acompanhante. Se ele já entra agressivo, se ele já entra ameaçando, você precisa zelar, em primeiro lugar, pela sua segurança e pela segurança da equipe. Então, a primeira medida a fazer é você garantir que você não vai ser encurralado contra uma parede, que você, se possível, atender essa família, esse paciente acompanhado, sabe? Você nunca deve colocar o paciente entre você e a porta de saída. E é exatamente a conformação de um consultório, né? Da maioria dos consultórios. O ideal é que você fique, a sua cadeira, o seu lugar do médico fique próximo da porta e o paciente fique contra a parede, digamos assim. Porque aí você consegue ter uma rota de fuga caso alguma coisa aconteça. Então essa é uma medida muito, muito importante que você precisa ter. Se você puder, atenda esse paciente com a porta aberta, de modo que outras pessoas possam ver o que está acontecendo e correr para te acudir se for o caso. Importante priorizar o atendimento desse paciente, né? Ele se torna uma prioridade. Muito importante. Cara, dar barraco no pronto-socorro é critério de passar na frente, sim, porque senão o barraco, gente, paciente violento, paciente gritando, é uma coisa que contamina a recepção. Então, se tem uma pessoa dando um barraco, fazendo uma quizumba na recepção, ou você tem que tirá-la de lá de alguma forma. Se você tiver certeza que o paciente está só criando confusão, ele não precisa ser atendido, manda o segurança levar embora. Muito difícil ter uma certeza dessa. Se não, você tira o barraqueiro da recepção do mesmo jeito. Como? Atendendo-o. E ele vai passar na frente. Não tem jeito. Isso tudo já são medidas que ajudam a garantir a sua segurança. Esse é o primeiro ponto. E aí, garantida a sua segurança, você está atendendo com mais alguém, você não está encurralado dentro do próprio consultório, você eventualmente está com porta aberta, você deixou o segurança do serviço de sobreaviso, você fez tudo o que você tinha que fazer, vai partir para o atendimento propriamente dito. E aí é muito, muito importante que este barraco, esta confusão, essa ameaça de violência, a primeira coisa que a gente precisa fazer é concordar com o que o barraqueiro está falando. Momento de silêncio e tensão agora. Por que concordar? A pessoa, ela tá ali refletindo um estado de espírito, de alma, de mente, que denota e coloca pra gente um sofrimento. Entendeu? Ela tá ali sofrendo por alguma coisa. Não fora meia dúzia de político, vereador, palhaço que vai pra recepção só pra fazer palhaçada e querer aparecer em rede social. A maioria dos barracos que acontecem é porque a pessoa está sofrendo de alguma maneira. Então, assim, é um absurdo, porque eu estou esperando há 4 horas e tô com dor, meu pai vai morrer aqui na recepção, ninguém vai fazer nada. Senhor João, meu nome é Leonardo, empatia. Eu vim atendê-lo. E olha, eu acho que o senhor está coberto de razão. Realmente não devia ter demorado tanto. Eu sinto muito o senhor ter esperado. Foi o mais rápido que a gente conseguiu fazer. Mas vamos tentar te ajudar agora. Porque esses médicos não valem nada, que não sei o quê. Eu entendo que o senhor possa não ter sido bem atendido, ou não ter ficado satisfeito com o atendimento. E aí você vai literalmente concordando e validando
o que aconteceu, o que o paciente está sentindo, o que a família está sentindo, o que a acompanhante está sentindo. Porque quando você valida, a pessoa passa a entender que você não é um inimigo dela, você não está ali para um confronto. A pessoa já veio para o confronto. E você fala, não vai ter confronto. Você desarma ela ali. Você né? não vai ter confronto. Eu estou do seu lado. Eu estou junto com você. Eu quero a mesma coisa que você quer, cuidar desse paciente, cuidar de você, tirar a sua dor, salvar a vida dele. A gente quer a mesma coisa. E agora eu estou aqui para ajudar. Então, podemos fazer a consulta? Podemos conversar? E aí, essa validação inicial, ela é fundamental. Você precisa fazer isso. Precisa. Acho que é isso. Então, assim, essa preparação da equipe, né, Léo? A gente mencionou aí tanto a conformação do próprio consultório mesmo, né? Essa questão de arquitetura, a questão de acionar sempre o segurança e a equipe, né? Alguns lugares que eu já passei, existem até códigos para que a gente fale também, não deixe o paciente tão acuado ou se sentindo acuado, mas que a equipe sabe que a gente está precisando de ajuda, então isso também é muito bacana. Às vezes é bom combinar, vou chamar doutor fulano, eu gosto de chamar doutor Aldo. Isso aí. Em homenagem ao Dr. Aldo Peridol. Mas continua, por favor. É isso. E aí, assim, a gente tem outras alternativas para tratar esse paciente, né? Que seriam aí os métodos de contenção, né, Léo? Pois é. Para esse paciente ou para essa família barraqueira, violento, ameaçador, além dessas medidas de prevenção, de tirar da recepção, de empatia, de você não se colocar ali em perigo com arquitetura, com segurança, com algum código dentro da equipe que você precisa de ajuda, etc. e tal. Na hora do vamos ver, você tem mais ou menos que você vai classificar esse paciente ou família em 3 categorias. O que está agitado, ansioso, barraqueiro, mas não está ameaçando de fato, você não sente-se de fato uma ameaça iminente física, uma ameaça iminente que traga perigo, ele está só dando barraco, mas você não se sente ali em perigo, que diríamos um barraqueiro leve. Uhum. Tem um barraco moderado, que o paciente está mais agressivo, está mais agitado, você vê que ele mesmo já não consegue se controlar, mas ele ainda aceita conversar com você. E o paciente que está de fato já ameaçando, aquele que já começou a quebrar as coisas, já está empurrando, ou está na iminência de empurrar alguém, de agredir, de dar soco, de dar tapa, eventualmente de sacar uma arma, de sacar uma arma branca, uma arma de fogo. Essa classificação de pacientes do barraco, e de pacientes e de famílias violentas em leve, moderado e grave, vai ajudar a gente a saber o que fazer. Para os leves, a melhor estratégia é usar o que a gente chama de desescalonamento verbal. Validar, aceitar, e mostrar que você se importa, mostrar que você está ao lado dele, eventualmente oferecer uma bebida, pode ser uma água, um suco, não oferecer um café, que o café pode virar uma arma. Evitar bebida quente. Café, chá, nada quente. Mas, porque você pode jogar na sua cara, você se queimar. Mas uma água, um suco... Aquela papoterapia que a gente sabe que é necessária, né? Desescalonamento verbal é importante. E nesse desescalonamento verbal, talvez a técnica mais importante seja acolher a angústia, validar a angústia e dizer que você lamenta muito por aquele sofrimento, mas que você está ali para resolver e daqui para frente a gente vai junto. Esse é um. O moderado, às vezes você vai fazer todo o desescalonamento verbal do mesmo jeito, mas às vezes ele já está tão alterado, ele está tão nervoso, que ele até entende que você está do lado dele, mas ele já não consegue deixar de estar nervoso. Para esses, a gente costuma oferecer oral, não é a força, não é nada, uma medicação, para ele ajudar ele a se acalmar. Neurolépticos são bem-vindos, eventualmente até um benzodiazepínico pode ser usado, oral.
um clonazepam sublingual, um clonazepam oral, um Aldol. A risperidona também. Risperidona, 2 miligramas, acalma que é uma beleza, né? Bota para dormir um pouquinho, o paciente aceita. Ele, a partir do momento que ele já aceitou que você está ao lado dele, ele já entendeu que você não é o inimigo, você é o amigo. E você fala, olha, eu sou seu amigo, mas eu preciso que você se acalme para eu terminar de te ajudar. Então eu vou continuar te dando a consulta, vou resolver o seu problema da melhor maneira possível. E para isso, eu queria que o senhor tomasse essa medicação que vai ajudar a se acalmar, vai ajudar o senhor a pensar melhor, vai ajudar, não vai te dopar, não é isso, mas vai te ajudar isso tudo que o senhor passou, esse mal-estar todo, a abaixar. E os pacientes aceitam, eles tomam. Tá? Então, para os leves e para os moderados, é isso. Agora, o paciente gravemente ameaçador, aquela de grave ameaça, com esses não adianta conversar. Porque se você parar para conversar com esse paciente, enquanto você está ali, o amor venceu, paz e amor, hashtag paz, paz na Palestina, paz em Israel, enquanto você está ali, ele saca a arma e te dá um tiro na cabeça, ou ele te agride com um martelo. E, infelizmente, a gente tem cenas de agressões, sim. Para esses pacientes, antes que ele execute qualquer ameaça, antes que ele execute qualquer agressão, é imperativo que você chame a equipe e parta literalmente para a contenção física primeiro e depois química desse paciente. E aí até para isso tem técnica também. Exato. E a gente tem algumas opções de medicação também, né, Léo? Nesses pacientes, muito difícil a gente conseguir um acesso venoso, né? Então, importante essas medicações via intramuscular. A gente tem algumas opções, né? Uhum. E aí, então, nosso amado Aldol é uma delas. As medicações para esse paciente que você precisa conter fisicamente, elas são, via de regra, intramuscular, porque oral ele não vai aceitar. Sim. Tá? Não recomendo que você bote o remédio na boca do paciente e faça ele engolir, porque você pode perder o dedo. Então, e venoso você não consegue pegar o acesso. Paciente se batendo, etc. Tal. Então, via de regra, a gente faz IM mesmo, intramuscular. Mas até para fazer medicação intramuscular, você primeiro precisa conter o paciente. Físico. E aí é contenção física, pessoal. E como é que faz contenção física? Tem várias técnicas possíveis, mas a mais simples para a gente falar aqui, eventualmente, no podcast, a gente consegue fazer um treinamento com demonstração. A contenção física mais simples é, no mínimo, 5 pessoas. 1 em cada braço, 1 em cada perna, 1 no tronco, bota no chão. Isso aí. Cada um segura um, é para segurar com o braço estendidos e as pernas estendidas, não é para segurar o paciente dobrado, que tem mais força. Você mantém ele estendido, e aí vem um segura o tronco, 1 em cada braço, 1 em cada perna, e vem eventualmente uma sexta pessoa com a medicação para conter o paciente. E é importante que, se possível, né, Léo, a gente que estabeleceu esse vínculo médico-paciente, tentar não participar dessa equipe de contenção. Né? Essa equipe de contenção física, ela pode participar o médico, mas muito dificilmente um paciente que você deu um ipom, um mata-leão, qualquer coisa que eu vá... Não é para dar mata-leão, não, gente. Estou sendo metafórico, tá? Pacientes morrem se você Exato. não souber fazer técnica. Mas o paciente que você conteve fisicamente, dificilmente você vai conseguir depois, eu te joguei no chão, te amarrei, te segurei, te mediquei à força. Dificilmente você vai conseguir uma relação médico-paciente depois. Então, assim, se você participou da equipe de contenção física, deixa outro médico dar segmento. Sim. Ou vice-versa. E aí você, depois de fazer a contenção física, desarmar o paciente, aí pode ser segurança, enfermagem, médico, todo mundo que esteja ali envolvido. O problema é de todos, porque quem sai dando tiro na cabeça dos outros não vai atirar só em um, não vai perguntar se tem CRM para atirar só no CRM, ele vai atirar no CRM, no Corém, no segurança, em todo mundo. Depois que todo mundo se envolveu no problema que é de todo mundo, entra a parte da medicação.
E a gente vai ter as opções aí. Tem o Aldol intramuscular, 5 miligramas, podendo ser repetido aí 1, 2, 3, até 4 vezes, sem muito medo de ser feliz, até que o paciente se controle. A gente pode, eventualmente, usar midazolam, principalmente se for paciente com histórico de etilismo, paciente com histórico de convulsões, a gente tem essa opção. Cuidado com midazolam intramuscular, porque pode dar apneia. Então, se você optou por usar midazolam, beleza, tá valendo. Mas lembra que você pode eventualmente ter que me entubar esse paciente. E é aquela queridinha, né? A nossa amada. A queridinha da emergência. Aquela que quieta, né? Ketamina, né? Ketamina. Ketamina 1,5, 1,5 é a dose do venoso. Isso. A dose do intramuscular, 5 miligramas de ketamina por quilo intramuscular, delícia. O paciente vai acalmar, o paciente vai dissociar, e aí depois você vai ver o que está acontecendo, chamar a segurança, acionar a polícia. Depois que passou o perigo, você vê o que faz. Importante essa questão da dose, né, Léo? Porque a dose é o dobro da venosa. As pessoas ainda ficam meio com medo, mas é essa dose que a gente viu evidência para controle, né? Para contenção física nesses pacientes violentos, Aldol 5 miligramas, podendo repetir 1, 2, 3, 4 vezes sem problema. Midazolam, você, via de regra, vai começar ali com 5 a 10 miligramas intramuscular. Podendo repetir. Podendo repetir. E ketamina 4 a 5 miligramas por quilo. Sim. Também podendo, eventualmente, repetir. Dificilmente você vai precisar repetir isso muitas vezes, né? Assim, são medicações potentes, medicações potentes. Mas é importante. O barraco no pronto-socorro não pode ser ignorado. A gente não pode mais deixar de falar da realidade, daquilo que realmente angustia as pessoas. O que angustia as pessoas que trabalham? Por que as pessoas falam que plantão é ruim? Porque tem fila, porque tem barraco, porque tem muito paciente. Para tudo isso existe uma técnica. E é para isso que a gente está aqui tentando passar para vocês. Acho que é isso, né, Léo? Muito bacana esse tema. Se tiverem mais sugestões aí, galera, segue a gente lá no Emergência Raiz. Doutora Luísa Brown. Isso, e @Emergência Raiz. Tamo junto. Mandem sugestões. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.